Olá, crianças, tudo bom com vocês? Que bom! Minha oração é essa, que vocês estejam bem, tranquilos e que o Senhor continue cuidando da vida de vocês. Amém? A nossa lição de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 46 ao 53. Essa lição de hoje nos fala de um oficial do rei. Ele morava na cidade de Cafarnaum e muito provavelmente a casa dele poderia ficar assim perto do Mar da Galileia. Devia ser uma casa muito gostosa, um lugar bem bonito. Mas sabe, ele estava passando por um problema. A Bíblia nos fala que o seu filho estava muito doente. E muito provavelmente ele já tinha consultado vários médicos e não existia uma solução para o seu problema. Eles estavam muito preocupados porque o seu filho poderia morrer a qualquer momento. Mas chegou uma notícia de que numa cidade ali perto, em Caná, ali da Galileia, Jesus estava lá. Ele com certeza já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, dos milagres dele, do que ele vinha fazendo ali naquela região. E ele então colocou sua expectativa e falou: poxa, então eu vou até lá, eu vou conversar com Jesus. Jesus pode curar meu filho, é a notícia que eu tenho ouvido. E ele então sai de lá e ele vai em direção a Caná da Galileia. Cafarnaum ficava distante de Caná uns 48 quilômetros mais ou menos. E aquele homem, imagina a pressa que ele tinha, a estrada devia ser meio que pedregosa, mas ele não estava nem aí. A preocupação dele era chegar logo até Jesus e pedir que ele viesse curar o seu filho. E você imagina pelo caminho a preocupação dele: eu preciso ir logo, eu preciso chegar logo para que meu filho não morra, eu preciso encontrar Jesus. Talvez preocupações: como é que eu vou encontrar Jesus? Como é que eu vou saber onde ele está? E conforme ele foi chegando na cidade, ele viu um aglomerado de pessoas e falou: com certeza Jesus está ali. Porque todas as pessoas que sabiam da notícia, todo mundo queria chegar a Jesus, queria conversar com ele, queria ver milagres, queria saber quem ele é. E então não foi difícil ele encontrar. E a Bíblia fala então que quando ele chega até Jesus, ele pede que ele vá com ele até Cafarnaum para que ele cure o seu filho que está muito doente, que ele está à morte. E a Bíblia nos fala que Jesus então olha para ele e para aquelas pessoas e diz: vocês só crerão em mim se virem milagres. Que expressão estranha, não é? Mas é que realmente muitas pessoas que estavam ali só queriam saber dos milagres, só queriam ver o que Jesus estava fazendo, não estavam preocupados em saber quem ele era, somente aquilo que ele fazia. E aquele homem fala de novo: Senhor, por favor, venha comigo, meu filho está muito doente, eu preciso que o Senhor vá lá, que o Senhor o cure. E a Bíblia fala que naquela hora então Jesus olha para aquele homem e diz: você pode ir para casa, o seu filho vive, ele está curado. Como é que seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Jesus falou que, ok, pode ir para casa, mas talvez você ficasse: não, mas espera um pouquinho, não, Jesus, mas vem comigo. Talvez você falasse de novo, insistisse para que Jesus fosse com você até a sua casa. Ou será que você fez o que aquele oficial fez? A Bíblia fala que ele creu, ele teve fé no Senhor, nas palavras dele. Ele não insistiu, ele simplesmente fez meia volta, entrou de novo na estrada e foi rumo à sua casa. E você imagina como é que estava a cabeça dele, a alegria de querer chegar em casa e saber as notícias, o que tinha acontecido. E voltando 48 quilômetros de distância. Então ele deve ter levado de novo quase um dia para chegar na sua casa. E a Bíblia fala que no caminho, os servos dele o viram vindo na estrada e foram se encontrar com ele. E a notícia que eles deram: patrão, você não sabe, o seu filho está vivo, ele está curado. E aquele homem, aquele momento, aquela alegria, ele perguntou: a que horas aconteceu isso? E eles falaram: ontem, por volta da 7ª. E aquele oficial volta a cabeça no tempo e ele vê que foi exatamente aquela hora que ele falou com o Senhor Jesus. Ele pediu para que ele fosse curado e Jesus lhe disse: vai para casa, o seu filho está vivo. E a Bíblia nos fala que ele creu apenas na palavra do Senhor Jesus. E que alegria que deve ter sido quando ele chegou em casa e ele pôde então encontrar a sua família, ele pôde então encontrar o seu filho, daquele abraço gostoso. E a Bíblia nos fala que então
que não somente ele, mas toda a sua família creu no Senhor Jesus. Ele deve ter contado para a família toda, para os amigos: olha, eu estive com Jesus, olha, Jesus falou que meu filho estaria curado. E que alegria que foi para aquela família, eles devem ter festejado, eles devem ter comemorado a cura do filho. E nós? Nós temos crido na palavra do Senhor? Nós temos lido aquilo que Ele nos ensina? Nós temos dedicado um tempo para conversar com o Senhor? Como que nós podemos conversar com o Senhor? Nós falamos através da oração e o Senhor nos responde através da sua palavra, que é a Bíblia. É importante que a gente leia, é importante que a gente estude, é importante que a gente dedique tempo para conhecer mais a respeito de Deus, para que a gente possa conhecer mais a respeito do Senhor Jesus. Nós que já recebemos o Senhor Jesus, é importante, porque aí é o nosso crescimento. Para o nosso crescimento, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E para aqueles que não conhecem, nós precisamos estar estudando a palavra para estar ensinando, para estar falando de Jesus àqueles que não conhecem ainda. Porque é importante que a gente possa dividir, assim como o oficial pôde dividir com a sua família, ele pôde dividir com seus amigos, aquela ótima notícia que o Senhor salvava o seu filho. Nós também temos essa notícia de uma salvação que o Senhor Jesus nos dá através da morte dele na cruz. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele vem habitar no nosso coração. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos essa boa notícia. A Bíblia fala que então nossos pecados são perdoados e que nós vamos ter uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Você não gostaria de compartilhar isso com aqueles que não conhecem ainda? Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui, falarmos de Jesus para aqueles que não conhecem Ele ainda. Que você possa, nesse dia, ler o texto, confira o texto na palavra, que está em João no capítulo 4, e tenha esse desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender do Teu amor a respeito da salvação que podemos obter através de Jesus Cristo. Que possamos, ó Pai, ter fé no Senhor e que possamos, ó Pai, compartilhar com aqueles que estão à nossa volta a Teu respeito. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E o versículo de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A Bíblia nos fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Aquele oficial, ele teve fé. Vamos de novo? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que vocês possam ter um ótimo domingo e até o próximo. Deus abençoe.